Graça e paz, queridos irmãos, um bom dia a todos. Hoje, dia 5 de março de 2025, nosso devocional diário está em Hebreus, capítulo de número 2. O autor aos Hebreus continua deixando muito claro que Jesus é superior aos anjos e vai dizer aqui que se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram? Veja bem que essas palavras ditas nos versículos 2 e 3 vão mostrar para nós que sim, aquilo que os anjos disseram lá no Antigo Testamento, proclamaram, tudo aquilo foi dito da parte de Deus e foi cumprido. Então, se agora Jesus está falando conosco, se o Pai está falando conosco através do Filho, como nós vamos escapar se nós não atentarmos para as palavras deles, para as palavras de Jesus? E tudo isso foi confirmado pelos que ouviram essa palavra. E diz aí o versículo 4 que também testificando Deus com eles. Sinais, milagres, maravilhas, dons do Espírito Santo foram distribuídos por sua vontade. Tudo isso veio autenticando a palavra dos apóstolos que vieram após Jesus, trazendo essa mensagem. Aqui nós vemos o autor aos Hebreus deixando muito claro que Jesus é o autor da nossa salvação e a ele nós devemos dar ouvido, porque se não ouvirmos a palavra que vem de Jesus, como vamos escapar? Aqui ele mais uma vez vem exaltar a Jesus Cristo. O versículo 9 diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Veja que Jesus ele é feito um pouco menor que os anjos, não porque ele é menor que os anjos, mas simplesmente porque ele morreu. Ele teve que morrer. Os anjos não morrem. Jesus ele se fez como um de nós, se tornou semelhante a nós para morrer por nós. É justamente isso que o versículo 14 vai dizer para nós. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O homem estava sujeito à servidão do pecado, sujeito à servidão, à escravidão realmente, debaixo ali dos seus pecados e delitos, mas Jesus, ele veio em carne, ele veio em sangue, e ele participou das mesmas coisas, para quê? Para que, através da sua morte, ele aniquilasse aquele que tinha o poder da acusação, que é o diabo. Ele tinha o império da morte, como o autor aos Hebreus vem dizer para nós. Não que ele pudesse determinar quem e quando deveria morrer, mas a morte antes de Jesus Cristo, infelizmente, estava nas mãos dele. Por quê? Porque ele podia ludibriar os povos ali ainda antes da vinda de Jesus Cristo. Vemos que a salvação antigamente vieram para poucos, fora aqueles que eram os judeus, mas agora, através de Jesus Cristo, isso está expandido para todo mundo. Por isso o próprio Jesus, quando ressuscita, manda levar a palavra a todos os lugares, em todos os povos, fazendo discípulos e ensinando a todos a guardarem as suas palavras. Versículo 17 diz que por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Vemos que Jesus, depois da sua morte, ele vai agora trazer outros ao evangelho. Quando Deus é citado ali, que iria enviar o seu Filho ao mundo para salvar aquele que nele crê, João escreve que ele vai mandar o seu Filho unigênito. Aqui nós vemos que Jesus conquista outros filhos, ou seja, agora ele tem irmãos, se podemos dizer assim, como o autor de Hebreus vai dizer, e ele agora é o primogênito da criação. E ele faz isso para expiar os pecados do povo. Ele é o nosso sumo sacerdote que nos leva a Deus. Ele é fiel, misericordioso, porque ele se fez semelhante como um de nós. Nós não temos um sumo sacerdote que está à parte de nós, alguém de longe que está vendo o que está acontecendo. Não, ele veio e sofreu as mesmas coisas que nós sofremos, e nós podemos dizer que podemos vencer, porque ele venceu. E termina o capítulo dizendo: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu,
pode socorrer aos que são tentados. Ele se tornou semelhante a nós, para que nós, semelhante a ele, possamos viver uma vida de busca e de santidade. E nós olhemos para o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos ajudou, aquele que nos salvou, aquele que morreu em nosso lugar, e possamos glorificá-lo com toda a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.